Todos os anos, tanto em 6 de dezembro como em 9 de maio, a Igreja comemora a vida de Nosso Pai entre os santos, Nicolau, o Maravilhas, arcebispo de Mira, na Lícia. Hoje as preciosas relíquias de São Nicolau estão enterradas em Bari, uma cidade no sul da Itália onde, ainda hoje, as relíquias exalam um óleo perfumado e curador com o qual os enfermos são ungidos e curados. Todos os anos, milhares de peregrinos visitam Bari para rezar no túmulo de São Nicolau e receber a unção com o precioso e perfumado óleo. O peregrino ortodoxo também pode optar por venerar São Nicolau no mesmo lugar onde o santo foi arcebispo e viveu a maior parte de sua vida milagrosa, Mira, na Lícia, na costa mediterrânea da Turquia. De fato, um número crescente de turistas russos tiram tempo de suas férias à beira-mar nas estâncias turísticas da Anatólia para visitar a Basílica de São Nicolau, localizada na cidade moderna de Demre. Agora uma cidade provinciana tranquila e empoeirada com 15.000 habitantes, Demre fica a cerca de 90 km da moderna cidade de Antalya, a capital regional com mais de 1 milhão de habitantes. A estrada de Antalya para Demre corre ao longo de uma costa espetacular. Ao sul fica o azul cintilante do Mediterrâneo, com falésias escarpadas e curvas fechadas de tirar o fôlego que conectam remotas vilas de pescadores e ansiadas arenosas. A norte, para além dos pinhais, vislumbram-se ao longe os picos das magníficas montanhas da Serra dos Touros. O ônibus público, saindo da cidade de Antalya a cada hora, leva cerca de 3 horas e meia para chegar a Demre, Mira. No entanto, a maioria dos turistas russos visita Demre como apenas uma parada durante um dia de passeio, que inclui paradas para natação e piquenique. Mira, uma cidade importante que remonta ao século V AC, deriva seu nome da árvore de mirra que exala uma resina marrom avermelhada que se torna a preciosa mirra, que nos tempos antigos era uma valiosa mercadoria comercial. Muitos dos hinos para São Nicolau destacam o fato de que São Nicolau foi arcebispo em um lugar com o nome de Mirra e que suas relíquias exalam óleo que cheira a mirra. Demre tem vários locais antigos de interesse. A cerca de 1,5 km de Demre estão as ruínas da antiga cidade de Mira, incluindo a necrópole marítima, bem como um anfiteatro romano. A necrópole marítima contém um notável conjunto de túmulos rochosos com fachadas ricamente decoradas, esculpidas na face da falésia. Os túmulos foram construídos como cópias das habitações dos primeiros habitantes de Mira. O anfiteatro, o maior e mais bem preservado teatro da Lícia, está em ótimas condições. Suas 35 fileiras de assentos ao ar livre comportavam 10.000 pessoas. No entanto, para o peregrino ortodoxo, o destaque de Demre é a Catedral de São Nicolau, a cerca de 150 metros da praça principal. Datada do final do século IV, a igreja foi ampliada pelo imperador São Justiniano, o Grande. A igreja vista hoje foi construída no século VIII usando materiais de data anterior. Demre agora está no interior, mas no primeiro milénio estava na costa e facilmente sujeita a ataques de sarracenos muçulmanos. Em 808, os sarracenos atacaram o que pensaram ser a tumba de São Nicolau, mas na verdade destruíram outra tumba. Os invasores sarracenos destruíram quase completamente a igreja em 1034, mas ela foi posteriormente restaurada e ampliada em 1043 pelo imperador Constantino IX e pela imperatriz Zoe, a Macedônia. No entanto, Mira passou para as mãos dos sarracenos logo depois. Em 1087, após um sonho milagroso em que São Nicolau revelou a um sacerdote justo e amante de Cristo em Bari, Itália, que o santo desejava que suas relíquias fossem removidas, mercadores italianos levaram as relíquias jorrando mirra de São Nicolau de navio da Lícia para Bari, no sul da Itália, onde as preciosas relíquias permanecem até hoje. Em 1097, a Lícia foi recapturada pelos bizantinos e a população ortodoxa voltou para Mira. Infelizmente, a partir do século III em diante, os edifícios cristãos de Mira foram autorizados a decair e, no devido tempo, foram cobertos pelas areias movediças do rio Miros. Eventualmente, uma pequena capela foi erguida sobre as ruínas da igreja de Constantino. Após algumas restaurações no século XIX, foi apenas na década de 1920 que a igreja foi finalmente abandonada pelos ortodoxos. O interesse da Rússia na igreja de Mira parece ter surgido durante a Guerra da Crimeia, em 1853.
A igreja e seus arredores foram comprados pelo governo russo em nome da condessa Ana Galicia. No entanto, alguns anos depois, os governantes otomanos declararam a venda nula e sem efeito, interpretando a aquisição como um meio de promover os objetivos políticos da Rússia. Na década de 1860 havia uma grande hospedaria de peregrinação perto da igreja, na qual muitas famílias russas se abrigavam e um padre que morava na igreja, mas teve que migrar para um planalto em meados de maio por causa do calor extremo e moscas. A restauração do século XIX da igreja de São Nicolau em Mira, financiada e dirigida pelos russos nas décadas de 1850 e 1860, foi implementada principalmente por August Salzmann. Escritores modernos geralmente concordam que a forma original da igreja foi estragada gradualmente durante a restauração em 1862. Salzmann acrescentou uma torre cineira e substituiu a cúpula original por uma abóbada totalmente inadequada ao caráter arquitetônico do edifício. Há alguma evidência de que ainda em 1906 uma pequena comunidade grega vivia em Demre. Os edifícios do mosteiro ao redor da igreja ainda existiam e um padre abrigado em uma cabana em ruínas era o único governante da igreja. Um viajante alemão tentou medir o local, mas a água batia nos joelhos e em alguns lugares, até no peito, o que o impedia. A igreja no lado norte do mosteiro foi enterrada sob um grande monte de lama do rio. Naquela época, a entrada na igreja era feita por uma janela da galeria do andar superior. Então, em 1962, as autoridades turcas mandaram remover a espessa lama aluvial de todo o local e a Basílica de São Nicolau emergiu de sua mortalha. Desde 1989 tem havido escavações e restaurações em curso. É por isso que hoje toda a igreja está sob uma cobertura sustentada por andaimes. Está além do escopo deste artigo descrever em detalhes a arquitetura da igreja de São Nicolau em Mira. O leitor atento descobrirá que a igreja tem um lugar em muitos livros sobre a história da arte bizantina, uma vez que é um exemplo importante da arquitetura e arte da igreja bizantina média. Em resumo, hoje o complexo compreende a igreja em cúpula com abside, um bema, a sala de cúpula, 2 corredores, um quarto de canto no nordeste e outro no sudoeste e um isonartex. Para o peregrino ortodoxo, o principal interesse será a tampa do sarcófago que outrora cobria os ossos, jorrando mirra do santo. Sabemos que esta tampa de sarcófago cobriu outrora as relíquias do santo porque, na parte superior da tampa, se pode reconhecer a absorção de óleo. No lado oposto da absorção, o piso do sarcófago apresenta um orifício que permitia aos peregrinos coletar a mirra de São Nicolau. Pode-se concluir que os fragmentos da tampa pertencem ao sarcófago original de São Nicolau. Hoje, os peregrinos ortodoxos, principalmente russos, fazem fila silenciosamente para reverenciar o local original de descanso dos ossos de São Nicolau, acender uma vela, na verdade proibida pelos turcos, e tocar as pedras sagradas que estão principalmente atrás de um vidro painel. Espalhados pelas paredes da basílica estão notáveis fragmentos de afrescos. Os temas dessas pinturas incluem o Salvador, a ceia mística, a Santíssima Mãe de Deus, arcanjos, santos guerreiros, um estilita e vários outros santos, incluindo São Paulo, o apóstolo, São Dioscorides e o profeta Abacuque. Além disso, há uma série de outros afrescos que retratam bispos reunidos com o imperador no Santo Sínodo, talvez o primeiro sínodo sagrado e ecuménico de Niceia, que contou com a presença de São Nicolau. Dentro da abside da Capela Sul há uma tampa de sarcófago que contém uma inscrição russa, doada pelo czar Nicolau I da Rússia de 1796 a 1855, que financiou as primeiras restaurações russas. O escultor de pedra turco evidentemente não estava familiarizado com o cirílico e a inscrição está cheia de erros de ortografia e letras mal formadas. A inscrição, na verdade, é o tropário de São Nicolau. A verdade das coisas te revelou ao teu rebanho como uma regra de fé, um ícone de mansidão e um mestre de temperança, portanto, alcançaste as alturas pela humildade, riquezas pela pobreza. Ó Pai e Hierarca Nicolau, intercedei junto a Cristo Deus para que nossas almas sejam salvas. À esquerda da entrada da igreja de São Nicolau, há um pequeno jardim com uma estátua de bronze do Papai Noel carregando um saco de presentes e cercado por crianças.
É relatado que a estátua foi doada em 2002 pela Igreja Ortodoxa Russa. Infelizmente, a igreja tem sido tratada principalmente como um local histórico, e não como um local de culto. As ruas ao redor da Basílica estão repletas de lojas dedicadas à venda de ícones e outros artefatos sagrados. Finalmente, deve-se notar que o espaçoso, construído propositadamente e premiado Museu de Antalya, um dos principais museus da Turquia, localizado na cidade de Antalya, tem algum interesse para o peregrino ortodoxo. O foco principal do museu é sua coleção de classe mundial de escultura clássica e artefatos. No entanto, em suas galerias recém-reformadas, há uma pequena coleção de ícones exibidos com simpatia, incluindo alguns ícones magníficos de São Nicolau e São Paulo. Mira, mencionada nos Atos dos Apóstolos, é uma das muitas cidades costeiras antigas que São Paulo visitou, junto com São Lucas e São Aristarcos. Em Mira, os santos trocaram de barco a caminho de Roma, ajudados pelo centurião romano Júlio, que encontrou para eles um navio de Alexandria com destino a Roma pelo caminho de Cnidos. De maior interesse é um relicário ortodoxo grego contendo algumas relíquias preciosas do santo. Esses fragmentos foram coletados inicialmente por mercadores venezianos que, em 1099, tentaram descobrir se algo havia sido deixado para trás pelos mercadores de Bari. Hoje essas relíquias podem ser vistas no Museu de Antalya.